Tem uma novidade também no estatuto que eu observei, que é a criação de uma nova inscrição. Normalmente tem a inscrição do advogado no AB, tem a inscrição do estagiário no AB, e se criou uma nova modalidade, né? Que é aquela inscrição especial para militares que exercem atividade policial, que vão literalmente advogar em causa própria. Fala um pouquinho mais sobre essa questão para a gente conhecer. Esse é um dos temas bem polêmicos, tá? Da alteração, e é importante até, antes de eu explicar e dar a minha opinião a respeito disso, é de se entender o contexto em que ela nasceu. Então, na hora que a OAB identifica que o exercício da advocacia precisa de uma atualização, precisa de regras mais claras para determinadas questões, tá? E se faz um projeto de lei, essa inscrição especial não estava prevista. Isso aí não existia, isso aí não era uma necessidade da advocacia, tá? Então, o projeto de lei, ele nasce sem ter nenhuma observação a respeito disso. Isso foi fruto, né, de emenda, né, dentro do legislativo, né, mais especificamente oriunda de um parlamentar originário da polícia, né? Então a gente sabe que nós vivenciamos um governo que teve, né, um perfil aí de uma bancada legislativa muito forte, né, de policiais e de delegados e outros tantos ligados, né, à atividade da polícia, seja civil, militar ou federal, enfim. E isso surgiu daí. Então, aí a gente também tinha uma questão do que a OAB vinha fazendo politicamente, e que vinha incomodando, né, o atual presidente, que está terminando o mandato agora. Então, isso aí veio, vias transversas, como uma trava, meio como uma trava na OAB, tá? Então, isso surge, é publicado, né? E aí a gente começa a ter um conflito grande. Por quê? Quando a gente vai lá para o artigo 28 do Estatuto da Advocacia, ele fala de todas as atividades e profissões que são incompatíveis com o exercício da advocacia, tá? Então diz o seguinte, olha, se você não é advogado e você exerce essas profissões em caráter definitivo, você não vai poder se tornar um advogado. E se você é advogado e passar a exercer essas atividades em caráter permanente, você tem que se afastar da advocacia. Está lá claro. Que profissões e que atividades estão colocadas ali? Profissões e atividades que têm regramento próprio e obrigações próprias e que conflitam com as obrigações que um advogado tem. Acesso ao banco de dados, acesso a informações privilegiadas e que poderiam gerar, por um lado, uma concorrência desleal, e deveres de responsabilidade, de respeito, de hierarquia, de legislação própria, que poderiam conflitar com a liberdade, independência e amplitude que a advocacia precisa ter. Então, está lá. Bom, trazendo aí objetivamente a questão dos militares, né, e que veio então com uma autorização para que os militares viessem a exercer a advocacia em causa própria, né, com a justificativa, né, pueril de que no exercício profissional eles muitas vezes respondiam processos administrativos de uma forma indevida ou com uma frequência muito maior do que qualquer outra profissão e que precisava então se defender de uma forma mais adequada e que se tivesse que constituir advogado para tudo isso seria oneroso demais, quando ele reúne as ferramentas da lei, de conhecimento da lei, para poder se defender. Então, esse foi
o, né, o mote, vamos dizer, disso aí, tá? Bom, vamos lá. É claro que isso causou um estrondo enorme quando foi publicado. Por quê? Porque conflita com as obrigações que aquele policial militar tem, tá? Segundo, várias outras categorias que também estavam incompatibilizadas para a advocacia vieram. Opa, se ele pode, eu também posso. Então, também quero. Então, peraí, por que policial militar pode e eu sou auditora fiscal e eu não posso? Eu também respondo processos administrativos no exercício da minha função. Pronto. Então, vamos lá. Então, calma aí. Olha o problema. Tá? Mas olhando, focando no que nós temos hoje, né? Existe conflito, claro, porque o militar, tá? Ele tem regras de hierarquia, ele tem regras de subordinação, ele tem regras bem peculiares ao exercício, né, do seu ofício e que conflitam com a independência e liberdade que o advogado precisa ter, tá? Então, essa inscrição, até o momento, não foi colocada em prática. A uma, porque o Conselho Federal entendeu que precisa editar regulamento próprio para isso, e a duas, porque se ingressou com ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo da lei, tá? E isso daí avançou, tá? Essa ação que a OAB entrou, tá? Ela já teve parecer da Procuradoria-Geral da República, tá? E o parecer foi favorável, então a própria Procuradoria-Geral da República entende que há uma inconstitucionalidade nesse dispositivo, tá? E isso aí, né, vai ainda ser apreciado. Então, enquanto essa ação direta não for discutida, tá? A gente não, a OAB não vai, né, conceder inscrição especial para militar. Isso está em stand-by. A gente teve também a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, que também ajuizaram ação direta de inconstitucionalidade com relação à proibição que eles têm de advogar e dizendo, olha, eu também quero isonomia. Se o policial militar pode, eu também posso. Essa ação que eles entraram já foi julgada, tá, pelo plenário, né, do Supremo Tribunal Federal, que já exterminou, já entendeu aí que é improcedente essa demanda dessa Confederação de Policiais Civis. Então, nós estamos, né, aguardando o posicionamento do Supremo a respeito disso. Curiosa, esperando.